A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Vamos começar hoje o segundo livro de Reis, capítulo 1. Nós já sabemos que quando Deus permitiu que houvesse rei no povo de Israel, começou com Saul, que reinou sobre as 12 tribos de Israel, povo total. Depois veio Davi, depois veio Salomão e Roboão. E quando chegou em Roboão, as 12 tribos foram divididas em duas partes. 10 tribos que passou a se chamar Reino do Norte ou de Israel e foi entregue para Jeroboão. E as 2 tribos do Sul, ou Reino de Judá, que foram entregues para Roboão, filho de Salomão. E aí começou-se a ter reis no Reino do Norte e reis no Reino do Sul. E no primeiro livro de Reis nós vimos aqui que poucos reis do Sul seguiram o Senhor com fidelidade, sempre tomando como exemplo Davi, porque o próprio Deus disse de Davi: ele é um homem segundo o meu coração. Poucos tomaram esse caminho de ser fiel assim. E o Reino do Norte, todos eles se afastaram de Deus, seguindo os caminhos de Jeroboão, que instituiu a idolatria no meio do povo. 2 bezerros de ouro, Idã e Betel. E lá o povo das 10 tribos se ajuntava para adorar aquelas imagens, porque o Jeroboão disse que aquele lá era o Deus que tinha tirado eles da terra do Egito. Mentindo, levando o povo para a idolatria, para ofender a Deus. E aí ele não teve sucessor. Todos os outros não eram da sua parentela. A maioria dos reinos do norte não são filhos do rei anterior. São pessoas que usurparam o governo, deram o golpe, mataram o rei e ficaram no lugar dele. Vamos continuar então aqui no livro de Reis, segundo Reis. Graças a Deus que o Acabe morreu. Louvado seja o Senhor. Acabe, seguidor da mulher de Jezabel, maligna, maldita, seguidora de Baal, matadora dos profetas de Deus, e Acabe endossando tudo isso aí, cegamente seguindo essa mulher maldita. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria. E adoeceu, e enviou mensageiros e disse-lhes: ide e perguntai a Baal-zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Então, veja que o Acasias, filho de Acabe, seguiu o caminho do pai dele e da mãe dele. Mesmo diante da queda e de estar ferido, foi procurar os ídolos de Ecrom. Não foi procurar o Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tisbita: levanta-te, sobe, para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Então Deus falou para Elias: vai lá falar para eles que eu sou Deus. Embora ele não queira me buscar, quer buscar os ídolos, eu vou falar com ele. E por isso assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Então Deus não permitiu que os enviados de Acasias fossem consultar os ídolos com respeito à sua doença, mas interviu. Pode voltar, fala para ele que ele vai morrer. Os mensageiros voltaram para o rei e ele lhes disse: que há que voltaste? E eles lhes disseram: um homem nos saiu ao encontro e nos disse: ide e voltai para o rei que vos mandou, e diz-lhes: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhes disseram: era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos e um cinto de couro. Então disse ele: é Elias o tisbita. Pois é, ele sabia quem era Elias, ele conhecia Elias.
Ele viu o que Elias fez com os 400 profetas da mãe dele, matou tudo. Ele sabia da história que havia acontecido no rei Acabe, o pai dele, que havia caído fogo do céu e consumiu o altar que Elias tinha feito, pois Deus tinha respondido com fogo, conforme a palavra de Elias, e que Deus não tinha ouvido os 450 profetas de Baal. E por que ele não mandou chamar, consultar Elias? Foi atrás da idolatria. Então, Acasias, com a notícia de que ele ia morrer, acho que ele falou assim: vou levar mais gente comigo então. Então ele enviou um capitão de 50 e subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, disse-lhe: homem de Deus, o rei diz, desce. O Acasias mandou buscar ele. Eu acho que não era para fazer um banquete, não. Eu acho que era para matar ele, fazer um picadinho dele. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma, a ti e os teus 50. Então fogo desceu do céu e os consumiu, ele e os seus 50. Lá, Deus consumiu o altar de Elias com fogo. E agora Deus está consumindo os que estão perseguindo Elias com fogo. E tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50. E este lhe falhou e disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Talvez o outro tinha falado, desce devagar. Esse falou, desce depressa. E respondeu Elias e disse-lhe: se eu sou homem de Deus, desça do céu fogo e te consuma a ti os teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e o consumiu, ele e os seus 50. Então Elias não dava testemunho de si mesmo. Eu sou homem de Deus, eu sou homem. Ele falou: se eu sou, que Deus se manifeste. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelhos diante de Elias. E suplicou-lhe e disse-lhe: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida, e a vida destes 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Não era o Elias que tinha que se ajoelhar diante do capitão e dos 50 soldados? Então aqui tinha um capitão que era diferente dos outros. Ele sabia que ele tinha autoridade, que ele tinha poder, mas ele sabia que acima dele havia o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E por conhecer Elias, ele sabia que ele estava diante de um homem que tinha a autoridade de Deus. E ele se prostrou em reverência a Elias. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas, não tenha medo. Levantou-se e desceu com ele ao rei. Então vamos lá. E disse-lhe: assim diz o Senhor: por que enviastes mensageiros a consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Elias não mudou o que Deus falou para agradar o rei. Elias não mudou para agradar o rei e os seus capitães. Ele falou aquilo que Deus tinha dito. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara, e Jorão começou a reinar no seu lugar no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Portanto, não tinha filho. Então agora aqui tem 2 reis, não é? Um é o do norte e o outro é o do sul. O Jorão começou a reinar no lugar de Acasias, filho de Acabe. E Jeorão era filho de Josafá. Os mais dos feitos de Acasias que tinha feito, porventura, não está escrito no livro de Crônicas dos Reis de Israel? Hoje nós vemos muita propaganda, não é verdade? Está chegando aí na cidade o homem de Deus, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que vai fazer aquilo outro. Elias não fazia propaganda de si mesmo. Ele pedia para Deus dar o testemunho dele. E Deus respondia com fogo.
Nós vemos aqui mais um rei do reino de Israel, filhos de Acabe, fazendo o que era mal perante o Senhor. Você percebe que todos os reis caíram diante de Deus por causa da idolatria? Não existe um pecado na Bíblia pior que a idolatria. Quando a pessoa adora e consulta aquilo que não é Deus como se fosse. Adora ou consulta coisas que o Criador criou. Ferro, ouro, prata, bronze, madeira. Deus que faz a árvore, lá em Isaías está escrito assim. Deus é que fez a árvore nascer, Deus mandou a chuva para ela crescer. Ela ficou uma árvore adulta, o homem foi lá e cortou um pedaço e fez lenha para fazer comida, cortou um outro pedaço, fez banco para sentar, cortou um outro pedaço da mesma árvore, fez uma cama para dormir, fez uma mesa para comer, e com outro pedaço da mesma árvore fez uma imagem de escultura e se prostrou e adorou como se fosse Deus. Isto é uma afronta contra Deus. Todos os materiais usados para a idolatria foi Deus quem fez, o Criador. E as pessoas preferem adorar as coisas que Deus criou do que adorarem a Deus. Por quê? Porque foram ensinados errados pelo sistema religioso, que o pai é o diabo, Satanás, que corrompe e engana as pessoas. E hoje são poucos aqueles que conhecem a palavra de Deus. E você precisa conhecer a palavra de Deus para você não ser enganado. Porque se eu não ler a palavra de Deus, eu vou me corromper. E eu vou ser enganado por qualquer tipo de pessoa maligna, que não conhece a Deus e que tem interesses, principalmente no dinheiro, para corromper as pessoas. Mas nós estamos aqui diante de Elias, profeta de Deus, que não falava as palavras para agradar as pessoas, mas falava a palavra que Deus colocava na sua boca. E ele não tinha 50 para defender ele. Ele tinha o fogo de Deus. Lança-chamas de Deus. Próprio Deus lança chamas. E ele não se julgava um homem de Deus. Ele sempre dizia, se eu sou, que Deus dê testemunho de mim. Nós vamos tomar esse caminho. O caminho daquele capitão que se humilhou. E se ajoelhou diante do preso que ele veio prender. E falou assim, preso, tem misericórdia de mim. Não permita Deus me consumir com fogo como os outros. Poupe a minha vida. E veja que na humildade, ele levou Elias lá diante do rei. E o rei recebeu a mesma sentença. Deus não mudou a sentença. O profeta não mudou a palavra de Deus. Mas hoje as pessoas mudam a palavra de Deus para agradar os corações dos pecadores, que querem as bênçãos de Deus, mas não querem a Deus. Querem continuar na sua vida pecaminosa, muitas e muitas vezes envolvido com idolatria, espiritismo, satanismo, invocação de mortos e anjos, e são enganados por aqueles que se dizem ensinar a palavra de Deus. Elias não foi um enganador. Elias foi verdadeiro. Senhor Deus Todo-Poderoso, quem somos nós, Senhor, para estarmos diante do Senhor? Senhor, só o Senhor pode trocar o nosso coração. Assim como o Senhor trocou o coração de Davi, de Saul, daqueles que te amaram, te serviram, de Daniel, de Ananias, de Misael, de Azarias, de Obadias, que guardou os profetas na época da Jezabel. Senhor, só o Senhor pode nos dar um coração. Coração de Micaías, que falou a verdade. Senhor, só o Senhor pode trocar o nosso coração, maligno, perverso, mentiroso, corrupto, por um coração temente a Ti e que faz a Sua vontade. Nos ajuda, Senhor, cada dia a conhecer a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a entender a Tua palavra. Só o Senhor pode dar revelação da Tua palavra para nós. Amém. Vamos tomar o caminho de Elias, ser um homem de Deus, de Micaías, ser um profeta do Senhor, de Obadias, o empregado de Jezabel, ser temente a Deus e ajudar o povo de Deus.
ter um coração como o de Davi? Vamos fugir da idolatria. Não se envolva com idolatria. Se você é uma pessoa idólatra, por ignorância, porque você aprendeu assim, porque você não conhecia a palavra, mas agora você está conhecendo, examina a palavra. Só tem uma Bíblia, vai lá, pega a Bíblia daqueles que ensinam idolatria e leia, peça para eles lerem a verdade para você. Se você se converter a Deus, Deus vai te abençoar e vai responder com fogo quando você clamar. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Louvado seja o nome do Senhor.